Olá, alunos e alunas da Licenciatura em Formação Pedagógica. Sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 1, que vai tratar sobre o estágio na construção da identidade dos saberes docentes e na formação do professor reflexivo. Os objetivos para esta aula são os de refletir sobre os saberes da docência na constituição da identidade do professor, e também o de discutir a importância da reflexão como componente da formação inicial do professor. Os conteúdos desta aula são identidade docente, saberes docentes e professor reflexivo. Então, vamos iniciar nossa aula abordando a identidade docente. E aí eu trago alguns questionamentos. Em que consiste a identidade docente? Como o professor constrói a sua identidade docente? Você já se perguntou com qual identidade você se identifica? O que é identidade? Inicialmente, é importante dizer que a palavra identidade ela não é de fácil definição, ela possui muitos significados. E aí ela pode ser pensada sob múltiplos olhares e ser interpretada por diferentes campos do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a pedagogia e outros campos do conhecimento. Trago um conceito basilar de identidade que extraí do dicionário online, que diz o seguinte: é o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Então, com qual identidade vocês se identificam? É importante eu destacar que o tipo de professor e a identidade docente que se quer formar neste curso de licenciatura em formação pedagógica é que o professor ele seja capaz de atuar em diversas situações complexas, que o professor ele saiba tomar decisões imediatas, que ele saiba agir em determinada situação. Diante dessas explicações iniciais, trago a vocês algumas características da identidade docente. A primeira imagem, que está na coluna esquerda, temos um sujeito, né? A gente pode perceber um sujeito segurando um cadeado para demonstrar que a identidade ela não é um dado imutável, não é um dado fechado. Pelo contrário, a identidade ela é aberta a novas configurações. Ela tem o seu caráter dinâmico, porque assim como a nossa profissão de professor, ela vai se transformando para responder às novas demandas da sociedade, a nossa identidade docente também se transforma para acompanhar esse movimento. Um exemplo bem simples disso é que tempos atrás os professores eles não precisavam se preocupar com questões tecnológicas, né? E muito menos com questões voltadas, relacionadas a essas questões tecnológicas no ambiente escolar. Até porque não existia, né? Não havia essa popularização do computador, não havia internet, redes sociais, WhatsApp, e também não havia esse ensino à distância no formato que temos atual. Então, a gente percebe que foi com esse movimento da globalização que trouxe mudanças profundas na nossa sociedade e que também afetou aí o campo educacional. Hoje nós vivemos numa sociedade identificada como sociedade da informação, sociedade do conhecimento e mais atualmente como sociedade da aprendizagem, que exige da escola e dos professores que eles e elas assumam novos papéis, que desenvolvam novas competências, como, por exemplo, trazer o acesso da tecnologia para a sala de aula e proporcionar aos alunos também não só o consumo da informação, mas que os alunos eles possam avaliar essas informações, organizá-las via o recebimento pela tecnologia, para que eles possam estar preparados para atuar na sociedade. Uma outra característica que nós podemos observar de uma mulher trilhando o caminho é que a identidade ela é construída ao longo da trajetória docente. Ela, na verdade, eu digo que ela é anterior ao exercício docente. Por quê? Porque é um processo que se desenvolve durante toda a vida do sujeito. Durante todo o nosso percurso escolar, nós vamos aprendendo pela observação daqueles que foram nossos antigos professores e dos atuais professores, sobre o que é ser um professor. Nós temos ideias
do que é ser um bom professor, do que é ser um mau professor, um professor competente ou não. Então, essas ideias nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória como estudantes, porque nós temos recordações da nossa infância, das nossas aprendizagens, seja no seio familiar ou na escola. Além disso, como mostra a imagem da segunda coluna, a identidade docente ela é um processo de construção do sujeito historicamente situado. Por exemplo, a identidade de um professor de 40 ou 50 anos atrás, ela é diferente da identidade de um professor de hoje. E acontece mediante as interações sociais, como a gente pode observar na última imagem da segunda coluna, né, que a gente percebe as pessoas dialogando, trocando ideias, para demonstrar que a identidade ela se dá nessas interações sociais. Daí a importância da comunicação entre os sujeitos, para que eles possam compartilhar ideias de ser e estar na profissão docente, e de desenvolver o pensamento reflexivo, né, de refletir sobre as consequências das ações tomadas, de criações de alternativas, enfim. Então, podemos perceber que é por meio das interações que, por exemplo, o professor ele constrói a sua identidade enquanto, por exemplo, professor ativista, ou professor envolvido com a defesa da sua categoria ou do sindicalismo. Então, essa identidade ela é construída. Os professores eles interagem, eles negociam num grupo, eles negociam posicionamentos, atitudes, e aí eles comunicam aos demais colegas, que também podem se identificar ou não com essa identidade do sujeito envolvido com questões de sindicalismo ou com outras questões. Um outro ponto importante a mencionar, como está posto aí no slide, é que a identidade ela sofre influências internas e externas. Os condicionantes internos diz respeito à sua individualidade, à sua personalidade, os papéis que essa pessoa assume, e os externos dizem respeito às experiências que esses sujeitos construíram aí ao longo da sua existência, e também as representações sociais que são compartilhadas nos grupos, que resultam em ações conjuntas. Então, essas são algumas das características da identidade docente, que nos servirá muito durante o estágio, porque a gente vai perceber como que essa identidade ela é criada a partir daqui, a partir desse ponto inicial que é o estágio, né, e que ela vai sendo desenvolvida ao longo da carreira docente. Então, para sintetizar as características da identidade docente, eu apresento a vocês uma imagem. Nessa imagem nós podemos perceber um grupo de professores reunidos e em discussão, né? Parece que eles estão aí negociando, trocando experiência, que vão contribuir para a consolidação da identidade docente, tanto individual quanto coletiva. Além disso, apresento uma citação do professor Antônio Nova, que resume alguns aspectos da identidade docente. Ele diz que a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor. Então, nesse sentido, o estágio supervisionado no curso ou nos cursos de formação de professores, ele é considerado um espaço privilegiado para despertar a identidade docente, para que vocês possam refletir sobre os modos de ser e de estar na profissão, né? Sendo assim, eu vou apresentar também um trecho síntese de um estudioso da área de estágio que diz o seguinte: o estágio é o locus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida. Né? Quem falou isso foi o Buriola. Então, a gente percebe que o estágio ele tem muita importância, né, na construção, ou pelo menos em iniciar, né, no início dessa construção, essa identidade profissional docente. Complementando as características de como acontece essa construção da identidade docente, eu apresento as considerações de Selma Pimenta,
que vocês já conhecem, é uma referência nos estudos sobre a formação de professores, e ela vai caracterizar, de certa forma, como que se dá essa construção da identidade docente. A autora ela diz que o processo identitário se dá pela a significação social da profissão, que a importância que cada um de nós atribui à sua função de professor, a importância de ser professor na sociedade, é o valor que a sociedade atribui aos seus professores e também à educação. Outro ponto importante para a construção da identidade docente é a análise das práticas à luz das teorias. E nesse ponto, o professor ele precisa buscar os conhecimentos aprendidos durante a sua formação inicial recebida, seja dos teóricos da educação, dos teóricos da aprendizagem, ou até mesmo de pesquisas educacionais mais recentes, para poder, então, explicar as situações que ocorrem na sua sala de aula, para ele ter essa visão ampla, porque a gente entende que não existe uma prática dissociada da teoria, portanto, o estágio também ele não é uma atividade prática, ele é uma atividade teórico-prática, porque nós vamos mobilizar vários saberes para tentar explicar o que ocorre em sala de aula. Um outro ponto importante colocado por Pimenta é o significado que cada professor atribui à atividade docente. Isso vai se refletir também sobre como o professor se vê como agente de mudança na vida dos alunos. E para isso é necessário que os professores reflitam quais são as qualidades fundamentais para eu ser um bom professor, uma boa professora. Qual é a diferença que eu quero fazer na vida dos meus alunos e das minhas alunas? Então, isso perpassa pelo significado que cada professor ou professora atribui à sua atividade docente. Um outro ponto colocado por Selma Pimenta sobre a construção da identidade docente é a consideração sobre as histórias de vida de nós, professores, os valores que nós trazemos, as representações, os nossos saberes, as nossas angústias, os nossos dilemas e os nossos anseios. Em relação à história de vida, é importante dizer que todas as experiências prévias como aluno ou como aluna, vividas até o momento de se tornar professor, vai impactar positivamente ou negativamente na atuação desse professor. Por exemplo, é possível que exista um professor que adote as mesmas práticas tradicionais de memorização, de questionário, de avaliação seletiva, porque ele aprendeu, desde quando ele era criança, que era dessa forma que produz algum significado bom. Foi dessa forma que ele aprendeu, portanto, ele acredita que é dessa forma a melhor para que os seus alunos aprendam. Daí a necessidade de, na formação inicial e na formação continuada, e aqui eu destaco a importância do estágio, de levar os professores, no caso, os professores estagiários, a refletirem individualmente e em conjunto sobre a sua história de vida. Para que estudar a sua história de vida? Para que eles ou para que vocês possam se apropriar criticamente das experiências vividas e mudarem as suas práticas, né? É a partir do momento que eu faço uma autoanálise do que eu vivenciei, que eu posso, a partir dali, tomar consciência e mudar um pouco o direcionamento dessas práticas. Além disso, é importante um olhar atento para as dúvidas, para os nossos dilemas, para as nossas angústias que nós trazemos e enfrentamos nas nossas rotinas normais de trabalho, porque isso vai dar muito sentido à nossa prática. Um outro ponto colocado por Pimenta são as redes de relações com outros docentes. Então, nesse ponto de redes de relações, é importante as relações sociais que os docentes estabelecem com outros docentes ou com outros profissionais, para que a partir dali eles possam construir as suas identidades, seja pelo compartilhamento de ideias, seja por meio da negociação,
na proposição de posicionamentos frente a diversas situações. Então, é muito importante que os professores eles se relacionem com outras pessoas, né, socialmente, e a partir dali eles possam estar iniciando ou construindo a sua identidade docente. Para que possamos visualizar como que uma identidade ela pode ser construída, eu trouxe aqui para mostrar um trecho, que é um trecho de uma narrativa autobiográfica produzida por uma professora durante uma formação. E nessa trajetória a gente pode perceber como ela faz uma revisão da sua trajetória educacional, como ela analisa essa trajetória e a partir disso ela vai reelaborando as experiências vividas. Então, eu trago para vocês esse trecho que foi retirado da pesquisa do Clementino de Souza, uma referência muito bacana sobre identidade docente, está disponível lá nos materiais complementares que vocês podem ter acesso a todo esse material. Então, a professora, ela faz essa reconstrução da trajetória dizendo o seguinte: rever a escola que eu cursei me fez perceber mais claramente quanto ela me ficou devendo, pois, a bem da verdade, me submeteu a aulas tipicamente tradicionais, tirando-me o prazer da experimentação, da descoberta, da investigação e da pesquisa. Aprender o que é ilha, estado da água, apenas por definição que deveria ser memorizada, é um ato destituído de qualquer verdadeiro saber. Tal situação, por mim vivenciada, me fez perceber a minha responsabilidade enquanto futura educadora, qualquer que seja o meu papel. O ato de educar pode e deve ser delicioso e dispomos de muitos conhecimentos a serem postos em sala de aula, no que se refere às mais diversas formas de ensino. Foi de grande valia essa retrospectiva, pois me permitiu rever tantas coisas, tantos sentimentos e atitudes. Sem dúvida, saio melhor como ser humano dessa viagem ao passado, a qual jamais podemos ignorar, pois de fato ela alicerça nossa vida e muito tem a dizer acerca da nossa postura atual. Como a gente pode perceber, a professora ela não traz apenas as suas memórias do passado, ela não traz uma recordação pura, tal como foi vivenciado no passado. Mas o que ela faz aqui é uma reconstrução da sua trajetória carregada de análise, de interpretações do que foi vivido, e ela faz uma avaliação, né, que ela, enquanto professora, ela não quer dar aos seus alunos a mesma educação, vamos dizer, transmitir os mesmos conhecimentos, as mesmas informações que ela recebeu, mas ela quer dar sentido, um sentido diferente para suas aulas aos seus alunos. Então ela faz uma análise, ela faz uma interpretação do que foi vivido a partir das reflexões do presente, a partir do ponto de vista dela enquanto professora. Então, assim, gente, a identidade docente, né, ela perpassa pela mobilização de vários saberes. Então, a identidade docente, ela perpassa pela mobilização de vários saberes. Dito desta forma, eu pergunto, quais são os saberes que servem de base para o trabalho docente? Quais são os saberes necessários para se ensinar? Vocês acham que esses saberes, eles são adquiridos no curso de formação ou construídos na prática docente? Quais saberes podem ser construídos durante o estágio supervisionado? Bom, o estágio supervisionado ele é considerado um importante espaço de formação e de produção de saberes docentes, pois quando nós entramos em contato com a prática, eles são desafiados a mobilizar e construir saberes. Por isso dizemos que os saberes eles são constitutivos da prática docente. Então, iremos abordar a classificação dos saberes segundo o Maurice Tardif, que ele escreveu um livro sobre saberes docentes e formação profissional. É importante dizer que existem outras classificações de saberes baseadas em outros autores, como Gautier, a própria Selma Garrido Pimenta, mas eu trouxe a classificação de acordo com Tardif porque ele tem pontos em comum e a abordagem dele eu considero mais completa. Então, assim, para Tardif, os professores não têm uma relação de transmissores de conhecimento. Professor não é
transmissor de conhecimento já construído. Não se resume a isso, tá? Mas a sua prática, ela integra outros saberes, que são diferentes saberes. Por isso que ele diz que o saber docente ele é plural, é constituído por outros tipos de saberes, que são os saberes profissionais, os saberes disciplinares, os saberes curriculares, experienciais e culturais. Então, o Tardif, ele classifica os saberes docentes em 5 tipos, esses que nós podemos visualizar. Bom, eu inicio explicando os saberes profissionais, né? Segundo o Tardif, um desses saberes é o saber profissional. Esse conjunto de saberes, eles são transmitidos pelas escolas normais. Aqui no Brasil não existe mais, mas em outros países existem as escolas normais, que são para a formação de professores. E esses saberes também eles são transmitidos pelas faculdades de educação ou por instituições de formação de professor em nível superior. Os saberes profissionais também, eles são diversos saberes mobilizados pelos professores, denominados de saberes pedagógicos. Bom, esses saberes pedagógicos estão relacionados à dinâmica de sala de aula, às relações entre professor e aluno, aos conteúdos, né, de ensino, a metodologia utilizada em sala de aula. Então, esses saberes são os ditos pedagógicos. Outro ponto importante que o Tardif elenca sobre os saberes profissionais é que eles envolvem concepções oriundas das reflexões sobre a prática docente. Gente, isso diz respeito às teorias educacionais ou tipos de pedagogia, como, por exemplo, a pedagogia ativa, uma tendência tradicional, uma tendência libertadora, entre outros. Todas essas tendências ou essas pedagogias, elas foram construídas a partir das reflexões sobre a prática educativa. E é por isso que nós temos a imagem aí desses autores, Piaget, Emília Ferreira e outras personalidades intelectuais, né, que construíram reflexões sobre a prática educativa. Então, os saberes profissionais ele também envolve essas reflexões sobre a prática educativa que são oriundas aí dos diferentes estudos desses intelectuais. Bom, outros saberes que compõem os saberes docentes, o Tardif aponta os saberes disciplinares, né, que são aqueles definidos e selecionados pela instituição universitária. São aqueles campos de conhecimentos, né, aqueles saberes oriundos da literatura, da história, da filosofia, e que eles representam os saberes que dispõe a nossa sociedade, aqueles saberes que foi construído ao longo, né, da nossa história e que a universidade ela transmite aos seus alunos. E aí elas correspondem aos diversos campos de conhecimentos que são produzidos pelos grupos sociais. Um outro saber que se sobressai é o saber curricular, né? Eles são selecionados, eles são organizados pela escola, como uma forma de transmitir, né, de formar nos alunos essa cultura erudita. Esses saberes curriculares, eles se apresentam sob forma de programas escolares, né, que são os objetivos, os conteúdos, os métodos e avaliação que os professores devem aplicar para garantir que os alunos, né, eles aprendam aquilo que foi construído socialmente, né, um recorte daquilo que foi construído socialmente. Bom, para exemplificar esses saberes que nós vimos, então, um outro saber colocado por Tardif e muito enfatizada por Selma Pimenta são os saberes da experiência. É o que nós trazemos conosco desde a nossa infância, né, na aprendizagem na família, na nossa inserção na escola. Então, nessa imagem aí, nós temos uma fotografia escolar que talvez muitos de nós temos como uma recordação da escola, né? E essa fotografia ela nos faz lembrar muitas experiências sobre a cultura escolar. Quando ela traz, por exemplo, a criança séria, né, diante dos livros, da bandeira, do troféu, da série que ela está, ela passa a imagem de um lugar sério, de aquisição de conhecimento, como a importância que se dá aos livros. Também ela demonstra o respeito à pátria, a importância dos livros, como eu já falei, e a valorização das atividades esportivas. Então, uma simples lembrança dessa nos faz recordar do significado que a escola teve e tem para nós desde a infância.
Essa outra imagem nos traz as recordações de como era a nossa sala de aula, né? As cadeiras organizadas em fileiras, o método utilizado pela professora, o tratamento que as nossas professoras nos davam, a relação que tínhamos com os nossos colegas, a questão também da disciplina, né? A autoridade da professora, o horário escolar, a rotina como um outro e tantas outras lembranças que uma simples fotografia dessa nos traz às nossas memórias. Lembrando que isso é uma fotografia da década de 1960. Bom, trago aqui para sintetizar que os saberes da experiência são os nossos saberes como aluno ou como aluna, são os conhecimentos sobre ser professor por meio da experiência socialmente acumulada. Todos nós trazemos ideias sobre o que é ser professor, porque nós fomos e somos alunos durante muito tempo. Então, a gente já internalizou o que é ser professor, os modos de ser e de estar na profissão. E aí, a importância dos cursos de formação inicial na construção da identidade de professor. Então, a importância do curso de formação inicial na construção da identidade de professor, porque é a partir da formação inicial que o professor tem a possibilidade de rever os seus saberes que foram construídos durante a infância, durante a adolescência, a sua trajetória enquanto docente, e que eles possam reconstruir esses saberes da experiência, ressignificando e, a partir disso, iniciando o seu processo de identidade docente. Podemos verificar os saberes das experiências em alguns trechos retirados da pesquisa de Souza, que foi aquela primeira referência que nós vimos no slide passado. Então, vamos agora acompanhar a leitura desses saberes da experiência de uma professora. Ela diz o seguinte: aos 6 anos já estudava em casa com a minha mãe, pois naquela época só podia entrar na escola pública a partir de 7 anos. Praticamente minha primeira pessoa foi minha mãe. Com ela aprendi a ler e a escrever. Estudava a cartilha do ABC, livrinho pequeno, com o qual aprendíamos o alfabeto de várias formas. As vogais, as consoantes, sílabas e palavras pequenas. Ainda nesta, aprendíamos o número de 100 e algumas continhas de somar e subtrair. Então, aqui a gente percebe como que se deu o processo de aprendizagem dela, processo inicial de aprendizagem. O método era de decorar. Tomei muito puxão de orelha de meu pai ao tentar ler as letras do alfabeto, porque eu só conseguia dizer até a letra D. Aprendi o alfabeto de forma decorada, corrida e soletrar. Aqui nós podemos perceber o método que era utilizado para que ela pudesse compreender, né, o conteúdo que era exigido. E por fim ela diz, nesse período, lembro-me quando meu pai ensinava a meu irmão a fazer a conta de adição com reserva. E na parte que dizia, sobe 1, ele não conseguia entender esse processo. Então era chamado de burro e recebia alguns cascudos na cabeça. Desse modo, amedrontava todos os irmãos. Então, com os trechos dessa professora, né, colocados por essa professora, nós podemos perceber como foi a sua trajetória, né, enquanto estudante. E ela tem noção do que é ensinar, de como ensinar, como é ser professor, como agir. Então, a partir dessas experiências, é que há a possibilidade dessa professora de reconstruir toda essa trajetória, né, e de dar significado. Será que é a forma mais correta? Será que o método mais correto para ensinar a alfabetizar é por meio de puxão de orelha? É de ler as letras de forma decorada, corrida e salteada? Então, esses trechos nos possibilitam inúmeras reflexões. Além dos saberes da experiência, existe outro saber que não se confunde com esse. Esses são saberes da experiência. O que nós veremos agora são os saberes da prática, né? Os saberes experienciais, aquele que surge com o dia a dia, nas experiências concretas do professor em sala de aula. Então, os saberes experienciais, eles não provêm de instituição de formação nem de currículos. Eles também não estão sistematizados em teorias, tá? Eles são saberes práticos, oriundos da vivência do professor diante das situações que ele vivencia em sala de aula. Em outras palavras, eu quero dizer que os professores, no seu trabalho docente, ele também desenvolve saberes
E esses saberes eles são baseados em quê? No seu próprio cotidiano, no conhecimento do seu meio. São os saberes que nascem na experiência e aí são validados por essas experiências. Então, o Tardif, ele diz que os saberes experienciais, eles são desenvolvidos por professores na prática cotidiana da profissão. Eles são validados pela experiência porque eles correspondem ao saber fazer e ao saber ser. E ele coloca que os nossos saberes, aqueles saberes que desenvolvemos na sala de aula, que vamos construindo ali no nosso cotidiano, ele é plural. Ele ainda diz mais, ele é plural e sincrético. Por quê? Porque esse saber que nós utilizamos em sala de aula, ele envolve outros, né? Envolve outros saberes, ele utiliza vários tipos de conhecimentos em contextos variados. Por isso, gente, que é difícil, por exemplo, a gente se enquadrar em uma única teoria. É difícil quando uma pessoa pergunta assim para a gente, qual é a tendência pedagógica que você segue? Né? Qual é a pedagogia que você segue? Você é um professor tradicional? Você é um professor construtivista? Ou um professor que utiliza a pedagogia histórico-crítica? É difícil de se enquadrar numa dessas tendências, por quê? Porque o nosso saber ele é plural, ele é sincrético, não é que seja um saber errado, mas que ele envolve outros saberes. Por isso a dificuldade da gente se enquadrar. E aí, se a gente incita a reflexão, se a gente busca respostas, se a gente faz com que o aluno pense, que ele reconstrua o conhecimento, a gente está utilizando aspectos da concepção interacionista ou construtivista. Tá? Então, a gente não pode dizer que nós temos uma tendência pedagógica, mas nós utilizamos vários saberes, vários conhecimentos e que dá a característica de pluralidade ao nosso trabalho, né, aos nossos saberes. Outro ponto colocado por Tardif é que os nossos saberes que desenvolvemos em sala de aula, eles são heterogêneos. Por quê? Porque ele mobiliza conhecimentos de fontes diversas, né? Saberes de vários tipos de fontes, como, por exemplo, envolve os saberes que a gente traz das nossas histórias de vida, das nossas carreiras, das experiências de trabalho. Às vezes a gente troca experiência de trabalho com outro colega, tenta utilizar em sala de aula. Então, por isso que ele diz que os nossos saberes eles são heterogêneos. Além disso, o outro ponto colocado é que os nossos saberes experienciais eles são existenciais. Por quê? Porque ele está ligado, ou eles estão ligados, não somente ao nosso trabalho, mas à nossa história como professor e à nossa identidade docente. E outro ponto é a questão da temporalidade, que o nosso saber ele é plural, ele é evolutivo, ele vai se transformando e ele vai se reconstruindo ao longo da nossa carreira, né, ao longo da nossa vida profissional, e implica com isso sempre uma aprendizagem da profissão. Bom, então, para sintetizar esses saberes experienciais, eu trago uma citação do Tardif, que diz o seguinte: os saberes experienciais não são saberes como os demais, né? Eles não vêm de uma universidade, né? Eles são construídos na prática. São, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, polidos e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência. Então, nessa imagem, nós podemos perceber a importância que tem os saberes experienciais, porque ele figura ali, ele envolve todos os outros saberes, tá? Então, os saberes experienciais, eles são muito importantes. Bom, feitos esses esclarecimentos, nós podemos dizer que a construção da identidade dos saberes docentes estão diretamente relacionados à noção de professor reflexivo. E esse assunto ele será abordado neste slide que eu estou passando para vocês. Eu trago então a foto de um grande escritor, Donald Schoen, né, que ele foi o responsável por cunhar o conceito de professor reflexivo. Então, para Schoen, falar em professor reflexivo é falar também de identidade, uma identidade necessária. Então, é a partir das reflexões que o futuro professor ele retoma as lembranças do passado e as significa. É a partir das reflexões que o professor, a professora, ela analisa a prática docente, ela analisa os modos de ser e estar na profissão e vai atribuindo significado ao seu trabalho. Então, Donald Schoen,
ele foi professor de estudos urbanos no MIT, que é a universidade, que é o núcleo de tecnologia da Universidade de Massachusetts, tá? E ele foi quem cunhou o conceito de professor reflexivo ainda na década de 1990, quando ele, naquela época, desenvolvia atividades para reformular os currículos que eram voltados para a formação de profissionais. Então, o Donald Shon, ele percebeu que o currículo, como estava organizado, em que os alunos eles aprendiam sobre a ciência, depois eles observavam a aplicação dos conhecimentos científicos e, por último, o estágio, que se tratava de aplicação de conhecimentos pelos alunos, não estavam sendo suficientes para dar conta das situações difíceis, das situações complexas que surgiam. Ou seja, as técnicas aprendidas elas não eram suficientes para resolver questões diversas que surgiram. Foi então que ele elaborou esse conceito de professor reflexivo, tá? Que é uma proposta de formação profissional que valoriza a experiência, valoriza a reflexão na experiência. Então, foi ele que cunhou esse conceito de professor reflexivo, que não se trata apenas de um adjetivo, mas é um movimento teórico de compreensão do trabalho docente e, principalmente, de valorização da prática docente, dos conhecimentos que são construídos ali no chão da escola. Nesse sentido, Shon ele propõe uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática. Tá? O que é essa epistemologia da prática? Epistemologia significa conhecimento, então seria o conhecimento da prática, ou seja, a valorização da prática profissional na construção do conhecimento, que se dá através da reflexão, da análise, né, da problematização, do reconhecimento das soluções que os professores desenvolvem no ato de ensinar. Tá bom? A proposta de Shon é, na verdade, uma prática refletida, né, que os professores eles reflitam na sua própria prática e isso ajuda esses professores a responder às situações novas ou situações indefinidas, situações incertas na sala de aula. Para o Shon, para esse autor, Donald Shon, não existe essa questão de o professor aderir a uma instrumentalização técnica, de o professor desenvolver na sua sala de aula apenas receitas prontas. Por quê? Porque as receitas prontas, elas não dão conta de responder às inúmeras questões complexas, incertas, que surgem na sala de aula. Por isso, a necessidade do professor refletir para encontrar caminhos para essas situações. E daí surge o conceito de professor reflexivo. Bom, como nós já sabemos, a proposta de formação do professor reflexivo, ela surge a partir dos estudos, né, desse autor, e ele também propõe um triplo movimento de reflexão, que são esses, né, o reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a ação na reflexão. Então, a reflexão na ação, ela ocorre ao mesmo tempo em que se desenvolve a ação. Bom, numa situação nova em sala de aula, o professor ele cria, né, ele constrói novos conhecimentos, novas soluções. Com isso, ele vai construindo um repertório de experiência, um repertório de saberes, que ele pode utilizar em situações semelhantes. Por exemplo, o professor solicita uma atividade de produção de texto, mas aí ele identifica que os alunos não conseguem produzir o texto. Então, ele propõe inicialmente que os alunos elaborem oralmente o texto, em que ele vai escrevendo com as ideias do grupo, até a turma compreender como é que se dá a construção, a produção de um texto. Né? Ele vai verificando em sala de aula o que não está funcionando, o que não está indo bem, e aí ele vai redirecionando. Tá? A partir do momento que está acontecendo a ação, ele está refletindo, está direcionando a sua atividade. E o que seria a reflexão sobre a ação? É o caráter retrospectivo, né? É a análise posterior à ação. Nesse caso, após a aula, o professor ele se distancia daquela situação, né? Porque a situação não está mais acontecendo. Então, ele se distancia da ação
relembrando, reconstruindo para melhor entender a situação e analisar. Então, uma reflexão que acontece após a aula, em que o professor ele vai organizar as suas ideias, vai lembrar o que aconteceu na sala de aula e vai fazer uma análise do que aconteceu. Já a reflexão sobre a reflexão na ação é a reflexão daquele primeiro ponto ali em verde, a reflexão na ação. Já é um processo mais elaborado de compreensão e interpretação das ações para criar alternativas que respondam a situações novas. Então, nesse tipo de reflexão, nessa última reflexão, o professor ele cria um repertório de conhecimento, né, para utilizar em situações similares, porém acaba surgindo uma nova situação que aí o repertório de conhecimento não consegue responder, não consegue atingir. E aí surge a necessidade de saber as origens do problema, né? Surge a necessidade de buscar teorias que falem sobre o problema, necessidade de uma investigação que possa dar uma resposta a essa situação nova. Então, uma reflexão mais elaborada, de se buscar as origens, de buscar os referenciais, de buscar uma resposta para aquela situação nova que se encontra. Tá? Então, a reflexão sobre a reflexão na ação, ela é mais apurada, ela é mais profunda, né, do que as demais. Agora, todas têm a sua importância, por isso que o Schön ele coloca essas 3 etapas, esses 3 movimentos do professor reflexivo, que é o que a gente busca aqui construir no estágio. Vai ter momentos que a gente vai fazer essa reflexão na ação, quando a gente for fazer, por exemplo, as microaulas. Vamos refletir na ação. Em que se baseia a noção de professor reflexivo, que é um item, né, vamos dizer assim, importante que nós queremos que vocês incorporem a identidade docente de vocês, que é essa noção de professor reflexivo. Daí eu trago uma citação da Isabel Alarcão, uma professora portuguesa, que ela também resume em que se baseia essa noção de professor reflexivo. Baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. Nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa. E é isso que nós esperamos de cada um de vocês, que vocês possam construir a identidade de vocês também respaldado nessa ideia de professor reflexivo, que não seja apenas reprodutores de ideias, né, mas aqueles que na sala de aula utilizem a capacidade de pensamento, que possam refletir sobre as situações complexas que vivem-se em sala de aula, que possam dar uma resposta a essas situações tão incertas, mas que repercutem muito na sala de aula e na aprendizagem dos alunos. Daí eu trago também uma citação do Francisco Imbernon, também muito conhecido na área de formação de professores, e ele fala que trata-se de formar um professor como um profissional prático reflexivo, né, que se defronta com situações de incertezas contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir praticamente em tais situações, que fazem emergir novos discursos teóricos e concepções alternativas de formação. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade que vocês possam estar iniciando esse processo de construção da identidade docente voltado para a formação do professor reflexivo, né? Aquele que tem como uma de suas bases a investigação, né? Investigar os problemas que ocorrem em sala de aula, buscar as teorias que fundamentam, buscar as respostas para aquelas situações, né? E assim vocês serão considerados, vamos dizer assim, como professores reflexivos, como um profissional, aquele que realmente entende do que está fazendo, sabe o que está fazendo e se cerca de todos os materiais, os aportes para atuar eficazmente na sala de aula. Tá? É isso que nós buscamos durante esse curso,
que vocês iniciem essa construção da identidade docente, ou se já estão na carreira docente, que isso seja reafirmado na construção dessa trajetória profissional, tá? Nós sabemos que não é fácil, envolve pesquisa, envolve investigação, envolve ser criativo, né? E como um primeiro passo, se tem a pergunta: como eu posso ser um professor reflexivo? Como eu posso desenvolver estratégias de reflexão sobre a sua prática? E aí a própria Isabel Alarcão, ela traz alguns pontos importantes para que a gente possa iniciar esse processo. A primeira colocada por ela é que a reflexão ela precisa ser sistemática e registrada. Como vocês veem aí na imagem, o professor ele precisa registrar de alguma forma as suas reflexões, o que ocorreu em sala de aula, um problema, uma situação complexa, ele precisa registrar para que depois ele possa pensar sobre essa situação e ele possa também compartilhar com os outros colegas, né, com os pares, porque entende-se, como já foi falado, que eles também têm muito a contribuir. De repente você não teve um olhar, mas o seu colega teve, e isso é importante, esse compartilhamento. Então essa reflexão ela precisa ser registrada, porque a nossa memória nos trai e depois a gente não consegue relembrar. Um outro ponto importante para desenvolver a reflexão é esforçar-se para sair do nível descritivo e narrativo para a busca de interpretações articuladas e justificadas. No primeiro momento a gente faz aquele registro descritivo, mas posteriormente é bom investir não só na descrição, não se limitar na descrição, mas tentar explicar, buscar interpretações para aquelas descrições. E isso vocês vão se valer de teorias, de estudos, de pesquisa que podem estar explicando, alguma situação encontrada em sala de aula. Outro ponto importante, distanciar-se da ação, que é o que o Donaldson fala, a reflexão sobre a ação. Vocês precisam se distanciar dessa ação para reconstruí-la mentalmente e analisá-la. Tá? Isso é muito importante. E por último, por onde eu posso começar a escrita desses registros ou de narrativas? Bom, você pode começar seguindo as sugestões da Alarcão, que diz o seguinte: você pode escrever primeiro o que aconteceu, você registra o que aconteceu, como isso aconteceu, onde aconteceu, por que você acha que aconteceu, qual foi o seu sentimento e o sentimento das pessoas envolvidas diante do acontecimento, e por último, que é a reflexão, o que você pensa sobre o que aconteceu. Qual a explicação que você dá sobre esses acontecimentos? Esses aqui são os passos iniciais para iniciar uma reflexão, um registro reflexivo. E é o que nós vamos estar abordando durante o estágio, o registro reflexivo. Para isso é preciso vocês escreverem, o ato de escrever ele não é fácil, até pelas circunstâncias que nós fomos incentivados a ler, Nós não fomos muito durante a trajetória, acredito que muitos, não todos, não foram incentivados a escrever. Então nós temos muitas dificuldades de colocar no papel, de colocar os nossos sentimentos, de colocar o que aconteceu, de fazer uma interpretação disso. E no estágio nós vamos estar exercitando. Por último, pessoal, para finalizar nossa aula, eu trago aqui uma mensagem do Rubem Alves, que é a pipoca e o piruá. E na imagem nós temos o milho de pipoca, conhecido como piruá, e as etapas, da transformação dessa pipoca. A mesma coisa digo para nós. Nós somos o piruá que devemos nos transformar em pipoca. Não é fácil se constituir como professor, um professor reflexivo, um professor que pensa nas questões de sala de aula, que busca respostas, Um professor com essa identidade não é fácil, mas é preciso que nós possamos dar o primeiro passo. Então eu trago essa mensagem do Rubem Alves. Então eu espero que realmente esse fogo que nós vamos experimentar durante a construção dos nossos registros, que vai ser de muita valia para todos nós, porque nós precisamos construir essa identidade de professor enquanto agente de mudança, enquanto professores reflexivos,
que busca o melhor para os nossos alunos. É importante essa transformação que nós passamos do milho de pipoca, do simples piruá para essa flor branca, né, que nos dá muito prazer. É que eu espero, né, e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigada, desejo bons estudos, aprofunde os conhecimentos de vocês nas referências que trago, estão disponíveis no material complementar. Bom estudo a todos e até a próxima.